Hoje o Brasil vai estrear na Copa do Mundo. Cara, todo mundo tá naquela expectativa, todo mundo animado pra caramba pra ver o que o Brasil vai fazer. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar. Serve o adversário duro, hein? Tem que ficar esperto, não adianta. Então vamos ver. Mas assim, todo mundo naquela expectativa, naquela ansiedade, procurando sobre. Mas vocês sabem se o Brasil geralmente vai bem nas estreias? Ele geralmente ganha, perde? Então fica comigo, que a partir de agora vamos ter a temporada de Copa do Mundo. E eu vou contar pra vocês todas as estreias do Brasil desde a primeira Copa. Salve rapaziada, muito prazer, eu sou o Gil, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou contar pra vocês, como eu já falei, todas as estreias do Brasil na Copa do Mundo. E não sei se vocês sabem, curiosidade, o Brasil ele jogou todas as Copas, desde a primeira até a atual do Catar. É a única seleção do mundo que jogou todas as Copas. Então tem jogo pra caramba pra gente falar aqui. E pra quem não sabe, a Copa do Mundo ela é muito antiga. Ela começou em 1930 e a primeira sede dela foi no Uruguai. E cara, naquela época ele era um mundo do futebol totalmente diferente. O futebol ele ainda pleitava com o amadorismo, assim, ele queria começar a se profissionalizar, mas ainda era muito amador. E naquela Copa em específica, o Brasil ele foi só com cariocas pro Uruguai. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Existia uma rixa, que até hoje ainda existe um pouco dela, entre cariocas e paulistas. E essa rixa fez com que os cariocas eles quisessem levar só deles pra lá com o Brasil. Aí os paulistas eles ainda reclamaram e falaram, vamos levar um pouquinho de paulista junto também. E acabou que no final deu treta e a Federação Paulista, como não tinha gente na comissão técnica, não liberou os jogadores. Apesar que teve um jogador que ele jogava em time paulista que ele foi pra Copa, mas se liga na história. Ele jogava no Santos. Com essa treta toda, ele ainda tretou com a diretoria do Santos e foi jogar no Flamengo. Foi pra Copa como jogador do Flamengo. Só que no final das contas, ele não jogou nenhum jogo pelo Flamengo. Depois que ele voltou da Copa, ele foi jogar no São Paulo. Ou seja, bagunça total. Enfim, foi jogar a Copa jogando pelo Santos. E o Brasil, ele tava no grupo com a Iugoslávia e a Bolívia. E na estreia, no Parque Central, a Iugoslávia venceu. O Brasil estreou mal nas Copas do Mundo. Acabou perdendo por 2-1. O gol brasileiro foi marcado por Preguinho aos 17 minutos do segundo tempo. Mas aí já era tarde, já estava 2-0 para os iugoslavos. Gol de Černak e Beck. Então vamos direto do Uruguai para a Itália, onde foi a segunda Copa do Mundo, a Copa de 1934. E essa viagem ela foi muito cansativa para o Brasil, porque os jogadores eles foram de navio, daqui até a Europa. O Brasil ele demorou 15 dias para chegar até a Itália. Cara, viagem de navio é cansativo, hein? Mas apesar desse percalço do navio, ainda o Brasil não tinha aprendido. Já começou mal, começou de novo com treta entre carioca e entre paulista. E por isso a seleção foi muito desfalcada, não foi com os melhores jogadores. E cara, a treta dessa vez ela não foi somente eu sou carioca, você é paulista. Ela também, assim, ela foi treta entre quem era profissional e quem era amador. Mas ela também era muito com relação à CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos. E ela condenava o profissionalismo, ela era amadora. Mas o futebol paulistano estava se profissionalizando, tinha jogadores muito bons. E para tentar convencer alguns desses jogadores a irem até a Copa, ela ofereceu uma pequena fortuna a cada um deles. Não, e assim, cara, era tudo muito perdido. Porque no papel, quem era o técnico era o Luiz Vinhais. Ele que assinava ele como treinador e tudo mais. Mas quem era realmente o técnico era o Carlito Rocha, que ele estava inscrito como árbitro. E por conta disso ele não podia ser o técnico. Ou seja, Rocha era o técnico, mas o Vinhais quem assinava. Porque o Rocha também era árbitro. Não, e o Rocha, além dele estar inscrito como árbitro, não poder assinar, eles já deram o jeitinho brasileiro deles desde então. Eles colocaram ele como delegado da seleção brasileira. Ele não podia estar no banco como técnico, então ele era o delegado da seleção. Já em solo europeu na Itália, os jogadores eles estavam muito gordos. Porque eles ficaram 15 dias no navio. Então eles não podiam treinar, não podiam fazer exercício e comeram pra cacete. Ou seja, chegaram lá gordos. E fizeram só um treino antes do jogo contra a Espanha, que era adversária na estreia. O jogo em si, cara, não tem muito o que falar, porque o Brasil foi uma bosta, no geral, nesse jogo. Os jogadores estavam gordos, sem mobilidade, duros, cansados, então não tinha muito o que fazer para combater os espanhóis. E logo aos 30 minutos já tava 2-0. Gol do... Puta, vou ter que ler, não consigo falar o nome desse cara. Iraragorri. Gol de Iraragorri. E ainda, para completar todo esse cenário de merda que o Brasil fez,
Eles ainda perderam o pênalti quando tava 1-0 para a Espanha. O goleiro Zamora da Espanha defendeu o pênalti. E não só não deixou o Brasil empatar o jogo, como abalou o mental. O jogo tava 3-0 no final do primeiro tempo. E assim, o Brasil não tinha força nenhuma para combater a Espanha. Mas teve o herói brasileiro, o famoso Diamante Negro, Leônidas da Silva. Ele começou a escrever a sua história na seleção, marcando o único gol da partida, acabando em 3-1. O Brasil perdeu, eliminado da Copa. Era apenas um jogo. Mas o ponto positivo era Leônidas. E cara, daqui a pouco eu conto a história dele e o porquê ele era chamado de Diamante Negro. Agora vamos para a Copa do Mundo da França, em 1938. A última Copa antes da parada para a Segunda Guerra Mundial. E sim, Segunda Guerra Mundial parou 2 Copas do Mundo. E essa Copa o Brasa começou a mostrar por que a gente é o país do futebol. Os ingleses... Futebol is coming home. Eles comem home, caramba. Os caras ganharam uma Copa só roubada e ainda quer meter o louco com o futebol deles. Caramba! E pela primeira vez na história o Brasil ele conseguiu passar das rodadas iniciais. E chegou até a semi, quase conseguiu o título. Ficou com o 3º lugar naquela edição. Mas enfim, vamos voltar para a estreia. E para vocês terem uma noção mais ou menos de como foi difícil, podemos dizer assim, aquela Copa, era a Copa dos Europeus. Tinha apenas 3 seleções que não eram do velho continente, que era Cuba, Índias Holandesas e o Brasil. Então se liga, pega essa informação que daqui a pouco eu explico o porquê. Esse era o tempo áureo do rádio no Brasil. Então, tipo assim, o rádio começou a se disseminar muito nessa época. Cada casa tinha um rádio praticamente. Pega essa informação, daqui a pouco eu explico pra vocês o porquê que isso é importante. Principalmente pro surgimento do Diamante Negro. O Brasil ele tava mais organizado, não tinha tantas brigas bairristas entre paulistas, cariocas e tal. Ou seja, foi uma seleção mais forte, uma seleção reforçada e mais profissional. A estreia foi contra a seleção da Polônia. E cara, que jogo emocionante. Foi 6-5 o jogo. A Polônia naquela época fez um jogo duro contra o Brasil. Hoje em dia é meio inimaginável de pensar. Apesar de ser uma organizada seleção polonesa. Mas 6-5, você tá louco. O jogo ele foi entre Polônia e Brasil. Porém, ele foi um duelo ali entre Leônidas da Silva e Wilamowski. No final do jogo, esse duelo ele foi interessante. O Wilamowski ele tinha feito 4 gols, um a mais que Leônidas. E é um negócio que tá aqui um comentário, um parênteses, que eu preciso comentar pra vocês. Realmente, levando em consideração, desde essa Copa, desde 38, mas desde 34 foi quando o Leônidas marcou o primeiro gol. Mostra o quanto o Brasil ele é abençoado pro futebol. A gente desde essa época já produz craques absurdos, cara. Nossos campos que são desses que são, nossas favelas elas revelam muitos craques, cara. É sério, o Brasil ele é muito abençoado, pô. O Leônidas que ele, durante algum tempo, ele foi o maior artilheiro da história das Copas. Mas pra vocês terem uma noção do tamanho que é o Brasil e do tamanho que é o Leônidas mesmo. Então desde essa época a gente já produzia muitos craques pro mundo da bola. O jogo ele foi cheio de alternativas. Ele foi assim, bem brigado mesmo. Inclusive um detalhe que os europeus eles ficaram meio pasmem com o Brasil é que só tinha 2 zagueiros para marcar 3, às vezes até 4 poloneses. Ou seja, eles acabavam sobressaindo muito. Mas no tempo normal ele acabou igual. Acabou 4-4 o jogo. No tempo normal. A prorrogação ela acabou em 2-1. Acabando 6-5 que eu contei pra vocês. Agora o mais curioso de tudo isso foi que Leônidas Marques marcou o último gol do Brasil sem calçado. Ele tava sem chuteira. Ele tava descalço. Esse gol é emblemático. O cara me faz um gol na Copa do Mundo. Tá certo. 38. Mas ele fez um gol na Copa do Mundo descalço, cara. Descalço. E lembra que eu falei pra vocês sobre a difusão do rádio no Brasil? Então deixa eu contar uma história. Teve um jornalista que ele tava contando sobre o tamanho do Leônidas Marques e o porquê que o brasileiro começou a se tornar tão apaixonado sobre. Com os rádios, e na maioria das casas, todo mundo escutando jogos e vendo o que o Leônidas Marques fazia. O Leônidas Marques, inclusive, ele é o inventor do gol de bicicleta. Bola veio, ele de costas pro gol meter, ele bem, bicicleta. Pra você ter noção do tamanho que o cara é. O cara inventou o gol de bicicleta. Se hoje o Cristiano Ronaldo faz aquele gol espetacular, não tem o que falar, que ele sobe 500 metros de altura para fazer o gol, é fruto também do Leônidas Marques. Enfim, voltando para a história do rádio. O rádio estava difundido, o que fez o Leônidas Marques ser famoso por muito tempo por marcar gols e marcar 37 gols pela seleção brasileira em 37 jogos. A média dele é um absurdo. É média de 1 gol por partida. Eu falei Leônidas Marques uma galera de vezes. É Leônidas da Silva. Falei errado, foi mal. Então, e uma história engraçada é que uma vez tinha um rádio no pátio do colégio, um jornalista que ele escreveu isso.
Eu peço perdão pro jornalista, mas eu não vou lembrar o nome dele. Eu sei que eu vi a matéria, vi ele contando o caos dele na escola, mas não vou lembrar o nome do jornalista. Qualquer coisa vocês pesquisam depois, tá no Google. Só colocar Leônidas Marques, Diamante Negro, mas vocês acham. Enfim, o jornalista ele contando que ele tava na escola e tinha um rádio no pátio da escola. E assim, os coleguinhas todos queriam ver o jogo do Brasil. Todos queriam ver sacanagem, né? Todos queriam ouvir o jogo do Brasil. E assim, um por um, e aí indo, tipo, professor, posso ir no banheiro? Beleza, ia no banheiro, escutava um pouquinho do jogo e voltava. Aí assim que voltava, posso ir? Escutava um pouco do jogo e voltava. Até que o professor ele se tocou e falou, puta, tá todo mundo saindo pra ver o jogo no rádio. Então vamos parar aqui a aula por enquanto, vocês não vão conseguir se concentrar? Vamos ouvir o jogo. E pegou, tirou a galera da sala, foi até o pátio pra todo mundo escutar Leônidas Marques jogar pela seleção brasileira. Não, falei errado de novo. Caramba, Leônidas da Silva. Foi mal, Leônidas da Silva. Diamante Negro não é melhor, sim ou não é. Mas após essa estreia emocionante, com 6-5 contra a Polônia, o Brasil foi indo, chegou, terminou em terceiro lugar. Leônidas da Silva, ele terminou com 7 gols em 5 jogos. Craque brasileiro, não tenho o que falar. Ou seja, ele é um jogador muito pica que não é tão reverenciado. Tá certo que nós temos muitos jogadores assim, mas ele é um dos que deveria ter mais nome no futebol brasileiro, que é pouco falado. Inclusive, você conhecia Leônidas da Silva? Exatamente, ele foi um craque absurdo. Aí depois de 38 teve a pausa sobre a Segunda Guerra Mundial, Enfim, teve a pausa da Segunda Guerra Mundial e a Copa veio pro Brasil. Vamos jogar em casa. Copa de 1950, onde o Brasil foi vice-campeão, perdendo na final com o Maracanazo pro Uruguai. Copa cheia de nuances. E também por conta da guerra, muitas seleções elas não puderam jogar aqui, que ela deixou países desolados, deixaram países acabados e infelizmente eles não puderam vir jogar no Brasil. A Tchecoslováquia, a Polônia e a Hungria são alguns desses exemplos que não puderam jogar. Além da Alemanha, que foi proibida pela FIFA de poder atuar. Por motivos óbvios, ninguém precisa ficar comentando nada aqui. Com toda essa treta, com tudo isso, tiveram 32 inscrições para as eliminatórias das 72 filiadas à FIFA. 2 das seleções já estavam classificadas, que era o Brasil, que era o país sede, e a Itália, a última campeã. E tiveram algumas seleções que elas desistiram durante as eliminatórias. Vou falar aqui para vocês quais eram elas. A Argentina, a Áustria, a Bélgica, a Birmânia, a Colômbia, o Equador, as Filipinas e o Peru. Ou seja, no meio das eliminatórias eles falaram, não, nem vou jogar essa Copa, pode deixar. E cara, não, se liga, esse Mundial aí ele foi, que nem eu falei, cheio de nuances. Das 16 que sobraram, a Escócia, a Índia e a Turquia se classificaram e abriram mão também. Falaram, não, classifiquei, mas não quero mais jogar também. E o Mundial do Brasil ele ficou com apenas 13 seleções, entre elas a Inglaterra, que estava disputando sua primeira Copa do Mundo. Ai, it's coming home! Primeira Copa do Mundo foi em 50, caramba. E não tinha lugar melhor pro Brasil estrear senão no Maracanã. O Brasil estreou contra o México e foi um 4-0 tranquilo pra caramba, mas assim, sem dificuldade nenhuma. Maneca, Baltazar e Ademir Menezes fizeram os gols do Brasil com aquele 4-0 que o Brasil foi passando e culminou com o Maracanazo. Agora a gente vai para a próxima Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 54 foi na Suíça. E o que o Brasil mais queria em 54 era esquecer tudo que tinha acontecido em 50. Aquele Maracanazo, a tragédia, até a cor da camisa os caras mudaram. Foi lá que estreou a nossa amarelinha. E cara, mudou muita coisa. Só 6 jogadores da Copa de 50 ficaram para 54. E mudou inclusive até o técnico. Flávio Costa foi o técnico do Maracanazo e ele deu lugar a Zezé Moreira, que era considerado autoritário ali no meio, hein? Mas foi ele que deu o primeiro título à seleção brasileira. Foi 2 anos antes da Copa, em 52, o Pan-Americano. E uma das novidades daquele técnico novo era que ele mudou o esquema para o 4-3-3, pegando o ponteiro Tênis Santana e trazendo ele para o meio campo. E de novo o México pegou a gente na primeira rodada. E a gente deu muita sorte nessas duas Copas, a gente deu muita sorte de pegar o México. Porque de novo o México nada de dificuldade pro Brasil. Dessa vez foi um 5-0, tranquilo pra caramba. E os gols foram de Baltazar, Julinho, Pinga que marcou 2 vezes e Didi. O Brasil fez um 5-0 tranquilo na estreia, mas no final das contas não deu muito bem a Copa. E agora a gente vai pra Suécia. Ó, cheguei a inspirar. Eu tenho vontade de me coroar nesse momento. Porque essa foi a Copa que deu o trono ao jovem rei em 58. A Copa que o Brasil foi campeão a primeira vez. Cara, essa Copa, o Brasil ele foi com um time titular muito bom. O goleiro da seleção era Gilmar.
A defesa ela era composta por De Sorte, Bellini, Nilton Santos e Orlando. Já o meio-campo era Dino e Didi. O esquema era 4-2-4. Então agora vem 4 atacantes, que era o Joel, o Mazzola, o Didi e o Zagallo. Cara, o Pelé ele era banco. Pra você ter uma noção de como essa seleção era boa. Ele é 17 anos e tal, normal ser banco. Mas, pô, pra você ter uma noção da qualidade da seleção. E, cara, esse 4-2-4, que inclusive é o que querem que o Brasil jogue agora. O Neymar ali de meia, né? O Neymar vai jogar basicamente como um falso 9, porque o Neymar não volta pra marcar. Vinícius Júnior, Rafinha e Pombo. Querem que o Brasil jogue assim. Não acho que vai dar certo, mas enfim. Querem retomar esse 4-2-4 que deu muito certo em 58. A estreia foi muito simples. Foi um 3-0 contra a Áustria, com 2 gols de Mazzola e um de Nilton Santos. Um jogo tranquilo, o Brasil dominou todo o jogo, não teve nada demais. 3-0 tranquilo. Estreia na paz de Cristo. E 62 foi o Mané. Agora vamos pra Copa de 62, a Copa no Chile. A Copa que o Pelé se machucou logo no começo do segundo jogo. Mas aí tinha ele, Mané Garrincha, o craque das pernas tortas. E tem aquela máxima do futebol: o time que tá ganhando não se mexe. E foi isso que o Brasil fez em 62. Pegou toda a base e manteve. Trocou o técnico. Sim, do Vicente Feola pro Aimoré Moreira. E dos 11 titulares da final de 58, o Brasil manteve 9. E esses 9 que estrearam contra o México foram Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Zito, Garrincha, Didi, Pelé, Vavá e Zagallo. Esses são os 9 jogadores que jogaram a final em 58 e estrearam no Chile em 62. Mas dessa vez o México não era mais o bobo das outras Copas. Eles tinham um grande goleiro, que era o Carvajal. Não lembro até o Carnaval, ia falar. Militão. O Carvajal. Né? Mas não, é o Carvajal, goleiro mexicano. No fim do primeiro tempo, o ataque do Brasil tinha Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo, mas não conseguiu furar o bloqueio de Carvajal. Mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e com esse ataque do Brasil fura, e quando fura legal. O placar não foi tão elástico, foi 2-0, gols de Zagallo e Pelé. Agora a gente sai do Chile e vamos viajar até a Inglaterra, a Copa do It's Coming Home. Nada contra ingleses? Zero contra ingleses. Então vamos para a Copa da Inglaterra, a Copa que eles ganharam, primeiro título da Inglaterra. Mas a gente está interessado nas estreias do Brasil. Essa é uma das piores campanhas do Brasil na Copa. Então, o técnico brasileiro voltou a ser o Vicente Feola, depois ele se recuperar de uma inflamação nos rins. Mas ele não conseguiu repetir os feitos. E aquela foi a primeira vez que uma seleção que era campeã mundial, que era detentora do título, caía na fase de grupos. Isso vai se repetir em 2002 com a França, em 2010 com a Itália, em 14 com a Espanha e em 18 com a Alemanha. Mas pô, pra você ver, 66 do Brasil, aí 2002 pra França, aí 2010 pra Itália. Aí teve uma sequência aí que virou uma maldição, inclusive. Será que a França repete esse ano? Cara, se você acha que a França vai repetir e cair na fase de grupos, principalmente agora que perdeu o Benzema e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, a opinião de vocês. Mas também o Brasil caiu numa chave forte, caiu uma chave com a Hungria, que na época era uma das potências do futebol, e de Portugal, que também é uma seleção muito boa. E estreou com vitórias, estreou ganhando por 2-0. Infelizmente foi a última partida que Pelé e Garrincha jogaram juntos. Cada um deles marcou um dos gols na estreia do Brasil. Ganhou uma estreia, mas dali pra frente é uma desandada e fomos mal. Mas estávamos numa vibe muito boa de craques naquela lá. E na Copa de 70 fomos ao México com um esquadrão. Mas antes, cara, da Copa foi uma bagunça de novo. Se liga na troca de técnicos que teve entre 66 e 70. O Feola saiu. Após ele sair na Copa de 66, entrou o Aimoré Moreira de novo. Só que ele não teve bons resultados. E veio Oswaldo Brandão, que também não deu em nada, não teve bons resultados. Aí depois trocou pro técnico da Copa, que foi o Zagallo. Então em um ciclo de 4 anos, tiveram 4 técnicos diferentes. Que ainda depois do Zagallo assumir pela primeira vez, ele ainda perdeu, né? Depois dos 4 técnicos, nesses 4 anos, ele perdeu a vaga pro jornalista João Saldanha. Pega a bagunça, pega toda a bagunça que foi esse pré-copa. E o Saldanha, logo que ele pegou, o Zagallo ainda não tinha definido o time titular. Então logo que o Saldanha pegou, ele já pegou, não, esses aqui são meus 11. E eram chamadas Feras de Saldanha. E uma chave com Colômbia, Venezuela e Paraguai, o Brasil conseguiu 6 vitórias. E marcou 23 gols e sofreu apenas 2. Sucesso absoluto do Saldanha. Mas
mesmo com esse sucesso, houve mais uma troca. O presidente da CBD, João Avelange, devolveu o cargo de técnico pro Zagallo. E assim, rapaziada, sério, é um pedido meu. Eu não quero conversar sobre política. Eu tô avisando vocês. Não adianta colocar aqui nos comentários, eu vou ignorar. Não adianta. Não quero conversar sobre política. São fatos históricos. Eu tô contando história. Tudo bem? Beleza? Combinado? Então que fique bem claro. É história. E assim, dizem que o Saldanha ele saiu do comando da seleção, que ele fazia parte do Partido Comunista. E ele ter sido tirado do comando e o Zagallo ter voltado foi muito por conta que o governo militar não queria que alguém do Partido Comunista ficasse num cargo de tanta visibilidade tão importante no Brasil. Portanto, Saldanha saiu, Zagallo voltou. Mas, assim, apesar da troca ter sido feita, meio ali na birra, meio assim, a preparação do Brasil ela foi muito bem feita, espetacular. E pela primeira vez, o Brasil contava com uma comissão técnica completa. Contava com um preparador físico, com um médico e com um massagista. E, cara, foi uma estratégia muito bem feita. O Brasil fez uma climatização, ou seja, ele pegou os jogadores e levaram pra lá, para o Brasil poder se acostumar com o calor e com a altitude. Os jogos eles eram meio-dia e foi um pedido da TV. Ou seja, o Brasil conseguiu se concentrar bem e se acostumar muito bem com tudo que estava acontecendo no México para poder jogar muito melhor que os outros times. E o Brasil chegou como ambos favorito, mas pegou um time cascudinho, tá? Pegou a Tchecoslováquia. E o jogo foi difícil. A Tchecoslováquia chegou a sair na frente, mas Pelé, Jairzinho e Rivelino marcaram os gols. Jairzinho marcou 2. O jogo acabou em 4-1 pro Brasil. E esse jogo teve um lance citado. Sabe o famoso raio-gol que o Pelé não fez? Então, foi nesse jogo. O Pelé ali do meio campo deu tapa para tentar encobrir o goleiro e ela passou rente à trave e não entrou. Mas no final daquela Copa eu não preciso nem contar nada para vocês. Todo mundo sabe que o nosso esquadrão ele chegou no final, ganhou da Itália e fomos o primeiro tricampeão do mundo. Agora a gente vai para a próxima Copa, a Copa de 74 na Alemanha. Começa o nosso mártir, o nosso jejum, apesar de muitas boas seleções montadas nesse caminho. Em 74 o Zagallo ele continuou na seleção, mas a gente tinha perdido o nosso rei. Em 71 Pelé se aposentou do Brasil, não jogava mais pela seleção brasileira. Mas além do Pelé, a gente ainda não contava mais com Tostão, Gerson e Carlos Alberto, que eram heróis do tri. E assim, não que o Brasil tivesse um time ruim. Tinha time bom. Rivelino jogava, Leão no gol, Luiz Pereira na zaga, Jairzinho no ataque. Mas assim, o Brasil tinha tudo pra ainda conseguir manter. Só não tinha futebol. Ele estreou contra a Iugoslávia com um time que nunca tinha jogado junto. E acabou com o placar de 0-0, sem empolgar, sem nada. Jogo show. E depois de 74, vamos agora para 78, a Copa na Argentina. E de novo, o Brasil não aprende com os erros, parece o Atlético, nunca aprende. Tem 2 anos bons e sempre começa conturbado. Bagunçou de novo a preparação. Oswaldo Brandão começou como técnico, mas depois de um empate em 0-0 com a Colômbia, ele foi substituído. E Cláudio Coutinho entrou no lugar dele. O Coutinho ele foi bem. Sobre o comando dele, o Brasil ganhou 4 jogos e empatou 2 dos 6 que faltavam. O saldo de gols foi bem positivo, pô. Marcou 17 gols e sofreu apenas 1. Ou seja, foi uma eliminatória tranquila. O time ele era bem bom. Ele tinha Zico no meio campo e Roberto Dinamite no ataque. Só que tinha muitos jogadores machucados, então faltava aquele entrosamento, faltava aquele conjunto no geral. E estreou empatando em 1-1 com a Suécia. A Suécia também era uma boa seleção. E o gol do Brasil foi marcado por Reinaldo. Nada demais, a estreia meio meh. Agora a gente vai de 78 para 82. Em 82 voltamos para a Europa. A Copa foi na Espanha. Em 82 o Brasil passava por aquele período de transição da ditadura para a democracia. E a partir daí a CDB ela parou de subordinar o futebol. Ou seja, foi criada a Confederação Brasileira de Futebol, a atual CBF. E a primeira coisa que a nova instituição fez foi trocar o técnico. E o escolhido da vez foi Tele Santana. Ele era disciplinador, mas ele sempre escolhia os jogadores mais habilidosos, sempre os melhores. E há quem diga que deve ser sempre assim. E sério, essa seleção, ela carregou muitos torcedores com ela. Dá pra se colocar aí uma disputa legal pra ver se teve alguma outra seleção que cativou tantos torcedores. Que, cara, precisou de 3 jogos pro Tele ser colocado como candidato ao título. A estreia foi uma partida muito difícil. Foi uma partida contra a antiga e extinta União Soviética. O Brasil ele foi amplamente dominado, mas aproveitou transições rápidas para conseguir criar suas melhores oportunidades. Saiu atrás do placar, mas virou o jogo e acabou 2-1. Da Espanha, a gente volta pro México na Copa do Mundo de 1986. É a famosa Copa do Maradona, pô. Ele ganhou a Copa praticamente sozinho. A participação brasileira na Copa de 86 começou conturbada antes de qualquer coisa, porque Juliette Coutinho estava acabando seu mandato na CBF e os dirigentes eles ficaram mais preocupados
para saber quem ia ser o próximo presidente, mais próximo com as eleições, do que realmente com a preparação da seleção para a Copa. E assim, já começava ali. Pouco antes do embarque, Renato Gaúcho, ele mesmo, o prof. Renato Gaúcho, foi cortado da seleção por indisciplina. Pasme, por indisciplina. E o Leandro, em solidariedade, nem compareceu ao embarque. Para ser uma noção melhor do tamanho do despreparo do Brasil, o Brasil pegou, embarcou, foi pro México, chegou lá, não tinha campo para treinar. Não tinha onde. Chegou lá, tipo, vamos pra onde agora? E aí teve que ficar treinando durante todo o período da Copa em campos emprestados. E além disso, o Tele Santana tinha muitos jogadores machucados. Zico, que era o craque brasileiro, fazia um tratamento intensivo para ver se conseguia se recuperar e ficar em forma. Já Sócrates e Júnior, eles dois também estavam machucados e, sim, meia bomba, famoso meia bomba. E a estreia do Brasil foi contra a Espanha. E um jogo muito aquém do esperado, o Brasil ganhou só de 1-0. Mas a vitória ela só foi conquistada por conta do árbitro. Ele anulou um gol de Michel, que, sim, ridículo o gol que ele anulou. E o jogo tava 0-0, mas o Brasil ainda ganhou. 1-0 Brasil na estreia. Agora a gente vai para a Copa do Mundo de 1990. Chegamos perto de onde a gente está hoje, hein? E a Copa de 90 ela foi na Itália. Quem foi campeã foi a Alemanha. Em 90, a campanha do Brasil ela foi a pior desde 1966. A seleção ela caiu na fase de grupos. O técnico era Sebastião Lazzaroni. E esse nome chega a me dar calafrio só de lembrar. Filho dele treinou no Atlético e rapaz... Enfim. Ele simplesmente pegou os jogadores que ganharam a Copa América no ano anterior e manteve todo mundo. Todo mundo não, mas quase todo mundo. Até Romário, que estava machucado, ele levou pra Copa. E cara, tinha muito jogador que não estava em boa fase. Só que assim, além de tudo isso, cara, foi uma bagunça. Porque antes da Copa, os jogadores entraram em atrito com os comandantes da CBF com relação à premiação que eles iam ganhar. Ou seja, só aí já deu treta. Aí depois a seleção ia ficar em Milão. De última hora mudou pra Turim. Ou seja, mudou totalmente a cidade, todos os rolês. Eu acho legal, inclusive, agora em 2022, a seleção levou os familiares e tal, eu acho legal. Foi a primeira vez que eles tiveram acesso à concentração. Porém, aquele hotel virou uma putaria. Porque tinha empresário, parente... dirigente, tinha uma galera, virou uma passarela, todo mundo passando, indo, voltando, entrando na hora que quisesse, na hora que queria. Só que quem não tinha acesso era a imprensa, porque tinha falado mal do time, foi boicotado. Sempre essa tritinha entre CBF e imprensa. Só que em campo, o Lazzaroni ele tentou inovar. Ele trouxe o Mauro Galvão para ser líbero e liberou os dois atrás para ser ala. Na teoria, lindo, esquema europeu, beleza, mas não funcionou. O Brasil se tornou muito defensivo. E a dupla de atacantes, que era Bebeto e Romário, que ele queria, não deu certo, não conseguiu escalar os dois. A estreia do Brasil foi contra a Suécia, 2-1 pro Brasil, porém foi um jogo paupérrimo da seleção. Cara, o Brasil só jogava em bola longa, chutão da zaga e cruzamento. Não teve uma jogada trabalhada. Sério, a seleção brasileira jogou merda nenhuma nessa estreia. Foi horroroso o jogo contra a Suécia. Mas... Brasil é Brasil e ganhamos por 2-1. Chegamos na Copa de 94 e finalmente o fim da fila. A Copa dos Estados Unidos. E assim, desculpe outros jogadores, o Romário ganhou essa Copa quase sozinho. E cara, até o Romário já falou. O Romário deitou nessa Copa. Jogou pra cacete. E falando em Romário, antes da Copa o Brasil sofreu pra se classificar. Classificou só na última rodada contra o Uruguai no Maracanã. E cara, assim, muita pressão da torcida, muita pressão em cima da cabeça do Parreira e tinha alguns jogadores contundidos. Por conta disso, ele foi obrigado a chamar o Romário, que chegou e deitou no Uruguai. Fez 2 gols e levou a seleção para a Copa. Ou seja, o Romário, desde a última partida das eliminatórias, e por birra não estava sendo chamado, já mostrou que ele deveria ser o titular. E assim, o Brasil ele chegou desacreditado pra caramba, porque não demonstrou um futebol vistoso demais nos amistosos e eliminatórias. Mas cara, nos 2 primeiros jogos já ganhou confiança de novo. A estreia foi contra a Rússia. Foi um 2-0 tranquilo. Tranquilo, o Romário deitou. O Romário deitou pra cacete, jogou muita bola. E ainda teve um pênalti não marcado sobre ele. Ou seja, poderia ter sido um placar ainda mais elástico. E aquele começo arrasador culminou no nosso título. E o tetra do Galvão com o Pelé abraçado aqui, os dois pulando pra caramba. Pô, Copa maravilhosa nos Estados Unidos. E cara, se você pesquisar aí no Futebalha da vida, nesses lugares, você acha os jogos. Assiste os de 94, são maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Dá uma olhada lá. E a partir de 94 entramos num ciclo virtuoso. Um ciclo bom pra caramba. Em 98 novamente chegamos à final.
mas sucumbimos para a França de Zidane e companhia. E infelizmente a fatalidade do Ronaldo. O Brasil, como ele era o atual campeão, ele não precisou disputar as eliminatórias para chegar até a Copa, já estava classificado. Os convocados eles eram definidos em amistosos e tudo mais. E o Brasil ganhou de 2-1 da Alemanha. Aquilo lá deu falando, o Brasil tá pronto, o Brasil vai arrasar, vai matar todo mundo. No final das contas chegou, perdeu pra Argentina no Maracanã. Aquilo ali deu uma balada nos torcedores, deu uma baixada na bola da galera. E cara, depois disso o Zagallo ele teve que engolir a seco a inclusão do Zico na comissão técnica de seleção. E assim, ainda teve uma tretinha com o Romário, que o Romário ele foi cortado com uma lesão na panturrilha. Só que os médicos falaram, não, tá de boa, daqui um mesinho ali na Copa ele fica de boa. Só que aí um pouco tempo depois eles entraram em contradição e falaram, não, lesão é séria pra caramba, o Romário não vai poder jogar. Vamos cortar ele não vai pra Copa. E assim, pra quem gosta do famoso futebol raiz dessa época foi engraçado. Porque, pô, isso aí foi a mentira da seleção e o Romário ele voltou a jogar pelo Flamengo bem antes do fim da Copa. Ou seja, não era uma lesão tão grave assim. E aí começou a treta ali. A disputa pelo ataque do Brasil ele começou a pegar fogo. E o Edmundo acusou Bebeto e Leonardo de terem boicotado ele em treinos. Pô, aí começou a ter aqueles atritinhos na seleção. Mas apesar de toda essa treta aí, o Brasil chegou para a estreia contra a Escócia. Foi um jogo muito duro. O Brasil venceu por 2-1, graças a um gol contra. Mas cara, esse jogo ele poderia ter sido muito feio. Porque Ronaldo e Rivaldo estavam jogando bem, lances lindos. Mas teve uma mão muito escandalosa do Dunga. O Dunga ele pulou assim, deu uma mãozada. O juiz não marcou pênalti, porque a Escócia poderia ter feito 2-1 e ficado na frente do placar. O juiz não marcou pênalti, o Brasil ainda foi lá e conseguiu fazer ganhou um gol contra no final do jogo. Foi uma campanha muito boa até o final. O jogo contra a Holanda é inesquecível, maravilhoso. E na final, infelizmente, os 2 gols do Zidane, o trauma do Ronaldo e tudo mais. Mas a estreia foi mais ou menos, mas ganhamos. De novo, Brasil virando o jogo, de novo, Brasil, uma estreia mais ou menos, mas ganhando. É o que importa no final das contas. E vocês lembram que eu falei sobre o círculo virtuoso que o Brasil entrou? Pois então, 2002 fez parte disso. Foi a Copa da Família Scolari, né? Felipão abraçando a galera, pá, Coreia e Japão. Então, mas de novo, o ciclo pré-Copa foi bem conturbado. O Felipão ele assumiu só no final da preparação. Ele teve poucos jogos para mostrar o seu trabalho. Ele chegou, convocou a seleção dele, fechou a Família Scolari. E tiveram muitas contestações pela não convocação de Alex, do próprio Romário, entre outros jogadores. Mas o Felipão fechou o time dele. Então esses aqui são os meus. E teve um cara que ele convocou e que a galera... Mas cara, em 2002, o Ronaldo ele era muito contestado. Ninguém queria o Ronaldo. Inclusive tem uma foto, tem um cartaz enorme assim, ó. Ronaldo ser convocado só quer dizer que é dinheiro. Alguma coisa assim. Eu vou colocar a foto aí pra vocês verem. Mas cara, a galera não queria o Ronaldo na seleção. Aí ficam, Messi de seleção hoje em dia, enfim. Só pra vocês terem um contexto básico. E a estreia do Brasil na Copa foi muito dura. Quem olhava falou, é a Turquia. Turquia o caramba. A Turquia tava com uma seleção muito boa e disputou muito jogo. O Brasil saiu atrás com um gol de cabeça da Turquia. O Brasil foi lá no começo do segundo tempo e empatou com um belo gol de Ronaldo. Fez um gol maravilhoso. Já no segundo, o Luizão ele disparou. Foi indo, foi levando e o turco puxando. Aí o turco puxou ele fora da área e ele pegou e mergulhou. E ele mergulhou dentro da área. O juiz foi lá, fez o quê? Marcou o pênalti. E nesse pênalti o Brasil virou com um gol de Rivaldo. Malandragem brasileira, o Luizão caiu fora, rolou pra dentro e o juiz marcou o pênalti. Fim. Brasil 2-1. Depois de 2002, depois do pênalti, a gente entrou numa breve fila de novo. Em 2006 a gente tinha o famoso quadrado mágico para a Copa da Alemanha. Mas a preparação da seleção de Parreira ela foi marcada por muita bagunça, muita festa, era torcedor entrando em campo, para tirar foto, para pegar autógrafo, foi uma bagunça tremenda a preparação. Nessa Copa que a Itália foi campeã, inclusive, sempre vamos falar os campeões, né? Mas dentro de campo, o quadrado mágico, que nunca funcionou, nunca foi mágico era só o nome, ele estreou bem até, estreou ganhando da Croácia, um gol de Kaká, canhotinha de esquerda, aos 44 do primeiro tempo. Segundo tempo a Croácia até quis criar alguma coisa, mas depois que entrou o Robinho, o Brasil deu uma crescida no jogo e o jogo acabou morno. Acabou daquele jeito, Brasil 1-0 na Croácia, ganhou a primeira. Agora 2010, a Copa da África do Sul, a Copa da Vuvuzela, a Copa da Alegria,
mas o Brasil era turrão. Dunga tinha sido comentarista em 2006, tinha sido chamado para ser técnico em 2010. E cara, como o Parreira tinha aberto tudo e tudo mais, a CBF trouxe o Dunga, que fechou até demais. Fechou pra imprensa, fechou pra todo mundo. Ficou difícil até de conversar com os jogadores. Mas assim, o Dunga ele fez um ciclo bem bom. Ele fez um ciclo bem legal. Ele ganhou a Copa América e a Copa das Confederações antes. Mas na hora da convocação da Copa do Mundo, ele levou alguns jogadores que não estavam tão bem. Kleberson, que era reserva do Flamengo, Grafite, o Michel Bastos no Lyon, mas ele jogava de meia esquerda, ele foi convocado de lateral esquerdo. Enfim, a convocação não foi das melhores. E quem ele deixou de fora? Ele deixou o Adriano, que tinha sido artilheiro do Flamengo em 2009. Deixou o Ronaldinho Gaúcho, que estava jogando bem. E deixou de fora os dois garotos, revelações do Santos, Neymar e Ganso. Então, no final das contas, a convocação não foi das melhores. E chegou na Copa, a nossa estreia foi contra a Coreia do Norte. E cara, foi um jogo bem pouco criativo do Brasil. Saiu na frente só no segundo tempo, com um gol de Maicon, que a Jabulani fez toda essa função. Ele foi cruzar sem ângulo nenhum, bateu, a bola enganou todo mundo, enganou o goleiro, enganou eu, enganou todos meus parentes e entrou no gol. Um belo gol de Maicon. O Brasil só chegava em cruzamento e chute de fora da área. O Brasil não tinha uma jogada trabalhada no jogo. E na única que fez, uma bela enfiada pro Elano, ele fez o segundo gol, fazendo 2-0 e transformando o jogo em um jogo tranquilo. Perto do final do segundo tempo, aos 43 minutos, a Coreia fez um gol. Sim, o Brasil tomou gol da Coreia do Norte. E foi um gol até que razoável, tá? Não foi os piores gols, foi um gol batendo todo. Enfim, depois disso, a Coreia ainda tentou querer fazer alguma coisa, querer ir pra cima do Brasil pra empatar, mas a Coreia não vai fazer nada. 2-1 Brasil, ganhamos na estreia de uma Copa que era promissora, mas que eu acho que a gente perderia pra Espanha. Depois dessa Copa o Dunga saiu. Quem voltou? Luiz Felipe Scolari. Sim, Felipão voltou. E assim, o pré-ciclo da seleção ele foi bem bom. E ele enganou muita gente, porque na Copa das Confederações o Brasil ele ganhou muito bem na Espanha. Mas muito bem, foi um 3-0 com uma facilidade absurda no Mará. E a seleção espanhola que ela era atual campeã do mundo. E uma puta seleção. Foi 3-0 espetacular. Chegando na Copa, a gente estreou contra a Croácia. E começamos mal, começamos com um gol contra do Marcelo. Enfim, gol contra dele. Mas quem? Sabe quem que fez os gols do Brasil? Os dois primeiros, que virou o jogo? Não. Tinha que ser ele. Menino Neymar. Ele fez o primeiro gol com um chute de fora da área. Pegou, carregou, trouxe. Peito. Chute cruzado. Brasil 1-1. Agora o segundo foi num pênalti bem mandrake. Você lembra? Você não assistiu? O segundo foi num pênalti bem mandrake. O Fred tava de costas aqui fazendo um pivô. O croata só deu um costãozinho nele e ele desabou. Ele caiu até o que desligou o Fred. O juiz marcou pênalti. Neymar foi lá, bateu, o goleiro quase pegou, mas virou. Brasil 2-1. E ali no segundo tempo, bem no finalzinho, Oscar pegou no contra-ataque, levou. E de biquinho, fez o terceiro gol. Na estreia tranquilo, razoavelmente. Brasil 3-1 na estreia da Copa aqui no nosso país, que acabou de forma trágica pra gente. Você lembra o que aconteceu? O que aconteceu na Copa aqui do Brasil na semifinal? Lembra? De qual ano? 2014, né, meu amor? Eu lembro. Você lembra o que aconteceu? Tomou 7 gols da Alemanha. Até ela lembra. E agora a gente vai pra última Copa do Mundo antes da do Qatar. Mas antes, você assistiu até aqui, né? Pô, você tá vendo eu falar de todas as Copas do Mundo, de Pelé a Neymar, Jairzinho a Oscar. Ó, chegou a rimar. Ficou bonitinho. Vai lá. E ficou tão bonitinho essa minha rima que merece o seu like. E eu também quero pedir que você se inscreva aqui no canal, hein? Porque, pô, agora é época de Copa, vai ser temático o negócio, vai ser bonito até de ver. Ó, até o álbum dourado eu tenho, pô. O álbum de ouro, o álbum da Copa, o álbum da nossa taça, se Deus quiser o Hexa. Então deixa seu like, se inscreve no canal, cara. Também compartilha com aquele seu amigo que é fanático por futebol, ou que ele só quer saber da história da seleção pra se inteirar de como tá acontecendo. Vamos voltar pra Rússia. Na Rússia, o Brasil ele fez um ciclo no começo com o Dunga, que era uma bosta, não vou mentir, não vou. Num resumo, era uma bosta o ciclo com o Dunga. A gente estava em sexto nas eliminatórias. Depois disso, quem assumiu foi ele, Adenor Bach, o Tite. Tite assumiu e levou a seleção assim num grau de ilusão que eu tava.
Pegou a seleção de sexto e levou para primeiro com alguma facilidade. Passei em cima da Argentina no Mineirão. Nossa, Gabriel Jesus comendo a bola e tudo mais. E chegamos na Copa com uma expectativa enorme. Na estreia a gente pegou a Suíça, uma seleção bem forte, uma seleção bem interessante, que inclusive a gente pegar esse ano de novo. Olho na Suíça, não é bobo. E nessa estreia contra a Suíça a gente saiu na frente com um golaço de Felipe Coutinho. Cortou pra dentro e bateu aberto, aquela batida de chapa do Coutinho que é a característica. Brasil 1-0. O Neymar, que tava voltando de lesão, ele apanhou muito naquele jogo. O Neymar, ele ficou famoso como Kaikai nessa Copa e tudo mais, meme pra caramba. Mas, cara, o que o Neymar apanhou nessa Copa não tá escrito. Ele apanhou para um caramba. Apanhou muito. Mas a Suíça quis crescer no jogo. Os escanteios eram armas das duas equipes. Tiveram muitos escanteios perigosos pros dois lados. Porém, quem fez o gol foi a Suíça. Zuber deu um empurrão em Miranda. Fica bem claro, nessa Copa já tinha o VAR. Zuber deu um empurrão em Miranda claríssimo e fez o gol de cabeça na pequena área. Suíça 1-1 e o VAR nada chamou. Os jogadores reclamaram pra caramba, mas não chamou. O Brasil até tentou, ele até chegou, até foi perigoso, mas estreou com um empate. Depois de um certo tempo, ganhando nas estreias, o Brasil empata novamente. E para uma caminhada que acabou com um jogo, digamos assim, trágico para a Bélgica. Pode ser. Porque a gente criou muito, jogou muito bem, mas no final das contas a gente perdeu. E chegamos finalmente em 2022 na Copa do Mundo do Catar. Qual a sua expectativa para o jogo contra a Sérvia? Conta aí pra mim, deixa aqui nos comentários qual o seu palpite, quem você acha que vai ser os gols, como você acha que vai ser a Copa do Brasil. Se você acha que a estreia vai ser para empolgar pro Hexa, se Deus quiser. Ou se você acha que a gente vai estrear mal, que a gente vai tirar meia bomba. Enfim, o que você acha? Também compartilha pro seu amigo, pede pra ele deixar aqui nos comentários. E só lembrando, a Sérvia não é o time bobo. A Sérvia tem Kostic, Vlahovic, Tadic, o Milinkovic Savic, o Jovic. Porra, tem jogador pra caramba bom na Sérvia. Então vamos ficar de olho. A estreia é importantíssima. E eu quero fazer um pedido pra vocês. Por favor, não condene o Tite se ele não escalar o Vini. Pelo amor de Deus. Eu também concordo que o Vini tem que ser titular. Mas não é um absurdo ele não ser. Ele jogou poucos jogos no ciclo. Talvez culpa do Tite? Talvez sim. Mas não condene, beleza? É um pedido que eu faço de coração pra vocês. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like. E também compartilhar com todo mundo. Rapaziada, o vídeo de hoje foi isso. Vídeo longo pra caramba, vídeo sobre muitas informações. Mas eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Todos os guerreiros que viram todas as Copas do Brasil. E também coloca a estreia que mais marcou vocês aqui embaixo. Seja de 90, 94, 2002, 2006, enfim. A estreia do Brasil que mais marcou de vocês é a primeira que vocês lembram. Então é isso, rapaziada. Eu agradeço a todo mundo e até a próxima. Esse era o tempo áureo do round. Caraca, áureo do round. Os jogadores entraram e a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos. Confederação Brasileira de Desportos. Eu não consigo falar normal esse negócio. Não consigo falar, tipo, Confederação Brasileira de Futebol. É Desportos. Porra, Desportos. Mas eu queria falar. Não, Desportos. Não. Fala Desportos, normal. Tem que ser Desportos. Desportos. Viu? Parece um retardado falando. Desportos. 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 José.